turma, o tema de hoje é o ESG, que chegou à justiça. Está se discutindo o dever fiduciário dos gestores perante os poupadores. Manda lá, Luan. É isso mesmo, Hélio. Nos Estados Unidos, uma carta assinada por procuradores de 19 estados foi destinada às Big Three e deu um recado também ao Brasil sobre os perigos de realizar investimentos para promover objetivos sociais ou políticos, ao invés de priorizar retornos financeiros. Nossos estados não tolerarão que a poupança dos aposentados seja sacrificada em prol da agenda climática, diz a carta, que foi destinada a multinacionais com dezenas de trilhões de dólares sob custódia. Nos últimos 10 anos, a adoção de critérios ambientais, sociais e de governança, o ESG, na sigla em inglês, para a alocação de investimentos se tornou uma tendência no mercado financeiro. Os fundos relacionados à economia verde atualmente possuem 2,5 trilhões em custódia, segundo a Morningstar. Eles priorizam a alocação de recursos em empresas consideradas sustentáveis, como as de infraestrutura, de energia renovável, em detrimento da chamada velha economia. Os críticos afirmam que as empresas devem se concentrar apenas em maximizar os retornos para os acionistas. Afinal, trata-se de uma questão básica do dever fiduciário. Em resposta, muitos investidores alegam que esses investimentos no enfrentamento a mudanças climáticas, a melhoria de governança corporativa e também o incentivo à diversidade aumentam os lucros. Para conversar sobre o assunto, Linha de Fogo dessa semana recebe o advogado societário Rafael Bica Machado. Ele é sócio do CMT Advogados, mestre em Direito pela Universidade de Harvard e membro do Conselho de Administração de diversas empresas. Obrigado por estar conosco no Linha de Fogo dessa semana, Rafael. Eu que agradeço o convite, Luan, Hélio, muito obrigado pela possibilidade de participar de mais essa edição de vocês. Rafael, o Nobel de Economia Milton Friedman afirmava que responsabilidade social de uma empresa é aumentar os lucros. Quem tem responsabilidade com a sociedade é o governo. A empresa tem que servir aos interesses dos seus acionistas. Você concorda com Friedman ou você concorda com muitos gestores que têm teses de ESG? Luan, eu acho que esse ponto do Friedman é um ponto muito importante, tá? E trazendo aqui especificamente para o tema da legislação, é indiscutível que a função essencial é gerar lucro, tá? Você pega, por exemplo, a lei das sociedades anônimas, a lei, né, mais importante que regula as empresas, a função essencial é dar lucro, tá? Tanto assim, por exemplo, que uma empresa que deixa de ter capacidade de realizar lucro, ela pode ser, inclusive, ser extinta. Então, não há dúvida que a função principal, precípua, é gerar lucro. A verdade, entretanto, é que a gente tem, no mínimo desde os anos 70, disposições na própria lei que atenuam um pouco isso, tá? Então, em certa medida, a gente tem lá, desde os anos 70, a previsão da função social das empresas, né? Que nos últimos anos aí, né, vem ganhando mais força com o tema do ESG. Portanto, o que a gente tem hoje é uma tentativa na lei de compatibilizar esses dois valores, mas nunca esquecendo que a função principal é, sim, gerar lucro. Sobre isso, um outro ponto é que nos Estados Unidos a gente pode falar que há um forte dever fiduciário do gestor de recursos com o poupador e com o investidor, com os acionistas. A gente pode falar o mesmo no Brasil? Sem dúvida, né? Nós não podemos esquecer o seguinte, quando a gente está falando de uma empresa ou de um fundo qualquer, é um terceiro, né? É um administrador, um gestor, que está administrando o dinheiro de uma outra pessoa, certo? Ele não está administrando o próprio recurso. Quando você está administrando o seu recurso, a situação é mais simples, você administra seus riscos. Quando você está numa administração profissionalizada, no caso de uma empresa, de um fundo, tem um gestor. E esse gestor, ele age, ele toma decisões de um recurso de terceiros. Portanto, ele tem deveres para com o dono do dinheiro, certo? E esses deveres, os deveres fiduciários, né, tem previsão expressa na lei, dever de diligência, de lealdade, etc., são deveres fundamentais, né? E estão previstos e quando desrespeitados, dão, inclusive, margem à indenização, entre outras possibilidades. Então, sem dúvida alguma, os direitos fiduciários têm que ser respeitados. Evidentemente que eu tenho que analisar
e aí tem até uma questão de transparência, qual o objetivo do dono do recurso, certo? Então, assim, se eu efetivamente tenho uma clareza de que eu vou fazer determinados tipos de investimentos, ou eu não vou investir em determinadas atividades, se eu tiver aí uma clareza quanto a isso, uma transparência quanto a isso, é possível dizer que os deveres fiduciários foram respeitados. Agora, se nós temos, né, um agir que é exclusivo do administrador, né, ou eventualmente, mesmo indiretamente, controladores, né, que passam a querer direcionar as atividades da empresa para algo que não estava antes estabelecido, eu posso ter situação, sim, de deveres fiduciários não respeitados. Há uma guerra de narrativa se o investimento em políticas de ESG traz ou não retornos aos acionistas, né? Muita gente fala dessas teses serem de médio e longo prazo. Na sua primeira resposta, você disse que o importante é compatibilizar esses investimentos em governança social, de diversidade, com a lucratividade da empresa. Como fazer isso? Aí não se trata nem de uma opinião, né, Lu? Até, assim, mais do que uma opinião, é a lei. A gente tem uma lei no Brasil que trata disso, tá? Então, tem isso, está na lei já e está há bom tempo. Assim, como compatibilizar isso, cabe a cada empresa decidir, né? Nesse sentido, até me parece que nós temos que respeitar, ao menos penso eu assim, a iniciativa privada e a liberdade do empreendedor. Portanto, cabe a ele decidir o grau que ele quer entrar ou não entrar nessa temática, certo? Agora, realmente, medir isto é algo que ainda não está bem estabelecido, né? Existem aqueles que afirmam que no médio prazo determinadas empresas conseguem mais resultados por conta disso, mas efetivamente tanto na qualificação dessas políticas de ESG quanto nos resultados ainda tem muito espaço em aberto aí para comprovação e dados sobre isso, né? E qual que é a sua opinião hoje sobre a efetividade do ESG na lucratividade das empresas? Olha, eu acho que o tema do ESG, antes de tudo, ele é um tema, portanto, as companhias têm que tratar dele, certo? Está lá na matriz de risco, determinadas atividades em especial são alvo, né, de fundos, são alvos de movimentos, então isso tem que ser tratado. Eu acho que o primeiro ponto é não dar para esconder que essa realidade existe. Agora, segundo ponto, eu acho que é fundamental transparência. Então, qual é o ponto que me preocupa maior é o seguinte: eu tenho uma empresa que realiza suas atividades, né? Está lá há um bom tempo, por exemplo, no mercado. Se eu começo a fazer uma migração, quero destinar ela a outras atividades ou a não fazer determinadas atividades por conta de um controlador A ou B, eu tenho que levar em conta que em determinadas situações isso, inclusive, pode ferir direitos minoritários, certo? Porque eu tenho que saber as regras do jogo. Se as regras do jogo estão claras, se eu estou investindo num fundo que, por exemplo, usando aqui simplesmente como um exemplo, aceita menor resultado porque eu não vou investir em tal atividade, tudo bem, em princípio me parece que é razoável. Agora, eu querer forçar determinados investimentos sem transparência, acho que a situação realmente aí fica complicada. Você, como conselheiro conselheiro de administração de diversas grandes empresas, você pode contar um pouquinho para a gente como que funcionam essas discussões nos conselhos? Existem algumas situações em que isso é discutido, olha, é melhor abrir mão de lucratividade para a gente pegar e apoiar determinadas pautas. Esse nível de discussão está se consolidando nas empresas brasileiras, na sua experiência? O tema do ESG está muito presente nos conselhos, tá? Nos conselhos em que eu atuo, o tema está presente. O fato do tema estar presente não significa que eu veja empresas dispostas a abrir mão de lucro para atendimento de uma métrica de ESG, né? Eu vejo, continuo vendo, e acho que isso é positivo, as empresas buscando lucro, certo? Agora, as empresas estão preocupadas, sim, em não serem vistas como realizadoras de práticas não condizentes com ESG, né? E, de fato, tem que ter um cuidado muito grande. Tem empresas, efetivamente, que tratam desse assunto mais sobre um aspecto, vamos chamar assim, de marketing, né? Um certo greenwashing, e as empresas também cuidando para não incidir nesses erros.
Então, assim, o tema é presente, as pessoas muitas vezes não sabem como lidar, sabem que tem que tratar sobre esse tema, mas tem dificuldade de mensuração. Esse eu acho que é o ponto mais difícil, né? A capacidade de mensurar essas práticas. Esse é um grande desafio. E é justamente sobre essa dificuldade de mensuração, Rafael, que eu queria te perguntar assim, a percepção do ambiente que a gente tem é que parece que está sendo criada uma grande guerra cultural, em que de um lado a gente tem progressistas que defendem a adoção e investimentos em políticas e teses de ESG, e do outro lado a gente tem a oposição de conservadores. Os investidores, executivos, muitos deles temem que eles sejam forçados a acabar escolhendo algum lado. Você acha que tem quem ganha, quem perde nessa batalha? Quais são os grandes riscos aí que as companhias precisam olhar? Luan, eu acho que... Bom, primeiro eu acho que essa briga não é exatamente saudável, né? Ou seja, como você mesmo falou um pouco antes, assim, no mercado americano, por exemplo, nós já temos, né, assim, determinados movimentos buscando né, uma espécie de punição para determinados fundos ou que não investem, que boicotam determinados setores, como no caso de energia. Então, assim, é um tema muito sensível. O meu receio é que quem fique no meio, brincando aqui, apanhando dos dois lados, sejam os administradores, né? Sejam os gestores, né? E aqui eu acho que tem que ter muito cuidado, e eu chamo a atenção ao fato que, às vezes, os administradores não se dão conta. No Brasil, esses temas, normalmente, quando são enfrentados pelo judiciário, são enfrentados muitas vezes por um judiciário que não é especializado. Então, o que acontece é que os juízes, estou aqui generalizando, na média, eles têm muito pouco conhecimento do mundo empresarial, e menos ainda de questões complexas, como muitas vezes acontecem em companhias maiores. Então, eu fico preocupado aqui como é que o Poder Judiciário vai se pronunciar sobre esse assunto, né? E aqui, recordando, as expressões que estão na lei são sempre muito genéricas e dão muita margem de interpretação para os magistrados. Então, você está lá, função social. O que é função social? Nós vamos ficar aqui dias e dias e vamos ficar discutindo esse assunto. Aí nós vamos lá para dever de diligência, dever de lealdade. São expressões muito amplas e que podem ser preenchidas basicamente por qualquer lado. Então, assim, você usou o exemplo, tem progressistas de um lado, conservadores de outro, mas eu também tenho juízes de caráter progressista e juízes de caráter conservadores. Então, assim, será que cada um vai interpretar do seu jeito? Como é que fica a previsibilidade, que é fundamental para uma economia de mercado? Essa é a minha maior preocupação. Rafael, essa questão, eu entendo, ela poderia ser resolvida, pelo menos a posteriori, pelos retornos, né? Se o fundo está empurrando uma determinada iniciativa que está atrapalhando o desempenho da empresa, isso vai ser refletido nos retornos desses fundos comparados com outros fundos que não estão empurrando uma agenda X ou Y. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, dado que para você colocar uma pauta, como é a ESG, que é uma pauta construtivista de cima para baixo, muitas vezes, você não teria que ter uma evidência empírica, tipo esses papers que mostram que realmente determinada política, seja ela diversidade no board, ou um tipo de atitude perante o clima, que fique claro que aquilo gera valor para a empresa, quer dizer, o ônus da prova não está neste gestor que está tentando empurrar uma agenda de cima para baixo? Como é que fica? Hélio, você falou uma palavra que é fundamental, ônus da prova, tá? Eu acho que essa vai ser uma questão super importante. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma situação hipotética de um determinado fundo que tem uma posição relevante numa companhia e passa a influenciar os seus rumos abandonando determinado investimento no setor. Bom, ele pode, assim, estou fazendo isso porque eu estou buscando um resultado a longo prazo, né? Mas assim, ele pode ser demandado lá na frente, inclusive na responsabilidade como controlador, se esses resultados não forem atingidos, né? Então, essa é realmente a questão, assim, até que ponto nós estamos falando de resultados concretos, tá? E aí, confesso a você, eu não conheço papers definitivos, entre aspas, obviamente, né, como todo paper científico, mas eu não conheço papers que tenham clareza na comprovação desses resultados. O que a gente vê mais e não tem nada, não tem problema quanto a isso, mas, na verdade, é mais um desejo, né, uma vontade de
de justificar determinados investimentos, alegadamente acreditando que no futuro terão mais resultados. Eu acho que isso, tudo bem, é aceitável, desde que isso seja bem claro quanto a isso. O problema é talvez trazer uma certeza, quando talvez a certeza não esteja tão clara assim. Perfeito. Uma última questão. Esses gestores, principalmente esses gestores chamados de Big Three, os grandes gestores de investimentos passivos, a BlackRock, a Vanguard e esqueci a terceira. Esses gestores, eles são supostamente gestores que falam o seguinte: olha, eu não vou escolher aqui na carteira qual empresa vai melhor, eu sou um investidor passivo. Ele diz isso para os seus poupadores, para os investidores, lá, a velhinha do interior do Iowa. Ele diz: olha, eu sou investidor passivo, você vai escolher aí se você quer replicar o índice S&P, se você quer replicar o índice Bovespa, se quer replicar um desempenho setorial, um desempenho temático, mas eu sou um investidor passivo. Muito bem, mas aí ele chega nas assembleias e ele vota com a ação de propriedade da velhinha do Iowa, que não teve muito... Primeiro, ela não teve oportunidade de dizer se ela queria delegar esse poder para ele. Vai lá o BlackRock, que virou um monstro de tamanho, esses três viraram monstros, controlaram mais de 20 trilhões de dólares, e eles vão lá e fazem isso sem consultar o seu investidor original, a velhinha do interior. Você não acha que isso também é uma questão de dever fiduciário? Parece que sim. Acho que aqui tem dois aspectos, velho. Primeiro, que como você falou bem, né? O principal, né? O proprietário, o dono do dinheiro, no seu exemplo lá, a velhinha do interior, americano, eu tenho que saber se ela está concordando com essa postura do gestor, né? Se ela concordar, em princípio, juridicamente não tem problema algum, né? Cabe a ele ter prova de que ela concordou também, né? Então, assim, né? É importante que ele tenha esse cuidado. E uma outra questão importante é que, mesmo fundos, né, tidos de perfil passivo, né, na legislação brasileira, você não precisa ter maioria das ações para configurar controle. Em determinadas situações, se você tem, usando aqui uma linguagem não tão jurídica, você tem capacidade de influenciar rotineiramente os desígnios, os destinos da empresa, você pode até no limite ser configurado como controlador e sujeito, né, às eventuais penalidades de um controlador. Então, eu acho que passa por um certo, vou usar aqui a figura mais da medicina, de um certo consentimento informado. Se está todo mundo ciente de quais são as regras do jogo, tudo bem. Agora, o problema é essas regras do jogo não estarem claras. Aí a gente pode ter problema, sim. A questão que eu acho que se coloca, para encerrar realmente agora, é que BlackRock, Vanguard e State Street, que eu me lembrei o nome, elas têm que equilibrar, como você disse, a vontade de milhares, dezenas de milhares. Cada um tem uma visão diferente. Então, se ele é obrigado a atender fiduciariamente os desejos as visões desses acionistas, ele deveria se isentar de empurrar uma determinada pauta, porque um deles vai querer, o outro não quer, não acha bom isso. Ele deveria se preocupar com o objetivo primordial de qualquer gestor, que é o retorno financeiro. O que você acha disso? Eu acho que isso que você falou é bem importante. A gente não pode esquecer, e trazendo aqui para o exemplo brasileiro, eu enfatizo isso. Quando você pega uma das primeira aula lá de direito societário, você vai lá olhar a função da empresa, isso está na lei, é gerar lucro. Então essa questão do ESG é incompatível com o direito brasileiro? Não, não é incompatível. Volto a dizer, desde os anos 70 lá tem função social que dá para trazer esse tema aqui para dentro. Mas a função precípua, a que justifica a constituição da empresa, é a sua finalidade lucrativa. A gente não pode esquecer isso. Isso é o básico. Os outros temas são outros temas. O básico é gerar lucro. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Hélio, pelo convite. Luan, também agradeço bastante o convite. Obrigado, Rafael.
O Rafael estava falando que na legislação brasileira nós temos muitas cláusulas em aberto que na prática acaba abrindo margem para interpretação, né? Afinal, o que é função social da empresa? E que também nem sempre nós temos magistrados preparados para julgar isso, que vai gerar insegurança jurídica, imprevisibilidade. Isso pode ser um baita problema, né? É um problema, Luan. Como o Rafael falou, a nossa legislação, a lei das SA, ela fala assim, que você tem que defender a geração de retornos financeiros, melhor interesse da empresa e tal. E, ao mesmo tempo, dá essas brechas que ele mencionou, tem que respeitar a função social e tal. Num ordenamento jurídico como o nosso, que é diferente da tradição anglo-saxã, isso aí vai ter que ser resolvido um pouco pela cabeça do juiz e dá problema de insegurança jurídica, sim. Lá fora, nos Estados Unidos e Inglaterra e etc., vem primordialmente o tal do dever fiduciário. A defesa, esse dever de diligência, lealdade, dever fiduciário, defender o melhor interesse do seu poupador, do seu investidor, isso aí é indiscutível e tem prioridade. Se o cara não está defendendo o melhor interesse do seu poupador, ele vai para o pau. Então, a coisa acaba se corrigindo. É mais um exemplo, Luan, dessa coisa que a gente, no nosso ordenamento jurídico, tenta sofisticar, tenta compatibilizar várias coisas e que no final dá um problemão, porque aí a empresa é prejudicada, os acionistas são prejudicados e, portanto, a tal da sustentabilidade, que é o que essas pessoas queriam quando passaram a tal da função social, a tal da sustentabilidade é a mais prejudicada, porque lá fora as empresas perseveram, se sustentam, podem contribuir socialmente muito tempo, aqui tem mais dificuldade. E a grande questão é como compatibilizar essa agenda, né? Como a gente estava vendo, os procuradores dos Estados americanos muito preocupados aí com a poupança de aposentados acabar sendo sacrificada em virtude de investimentos que talvez lá na frente não se comprove. E aí o Rafael falou que é muito importante essa transparência, né? Como que você vê esse movimento, Hélio? Você acha que hoje a gente tem esse grau de transparência, que o investidor ele sabe onde está sendo alocado esse dinheiro dele? É assim, Luan, vamos falar primeiro sobre a compatibilização. Né? Para você compatibilizar os retornos da empresa, na verdade, a valorização da empresa ao longo do tempo, com uma outra pauta, ESG, o que quer que seja, a única coisa que compatibiliza as duas é se você está tendo a valorização da empresa também. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que se a pauta não valoriza a empresa, ela tem que ser necessariamente descartada e não compatibilizada. Se ela está maximizando o valor da empresa, ela é business as usual, como sempre foi o capitalismo. Ela será, nas melhores empresas, melhores geridas, sempre incorporada à estratégia da empresa, porque ela gera valor para a empresa. Então, na verdade, a minha visão da compatibilização é de que você tem que defender sempre a valorização da empresa, porque aí você vai ter o foco no que importa, que é a valorização da empresa, e aí você vai poder atender realmente. Se aquilo é bom para o cliente, bacana, porque é bom para o cliente, vai ser bom para a empresa. Se aquilo é bom para os funcionários, na medida em que aquilo valoriza a empresa, preserva, atrai os melhores talentos, etc., bacana, porque isso vai valorizar a empresa. Mas na medida em que aquilo é negativo para a empresa, não tem que ser compatibilizado. É o que eu falo, só pode ter um Deus nessa coisa. There can only be one God, que é a valorização da empresa. É isso que traz a sustentabilidade ao longo do tempo. Mas você tinha feito uma outra pergunta que agora eu já me esqueci. Mas aproveitando esse seu gancho, Hélio, você está falando, não, a grande questão é a lucratividade, né, a rentabilidade. Só que não tem consenso se nas políticas ESG isso vai se confirmar ou não. Qual que é o risco disso, já que esses investimentos são de muito longo prazo, diversas vezes? Deixa eu primeiro colocar uma coisa importante. Quando eu digo rentabilidade ou lucratividade, não é bem isso que eu estou dizendo. É valorização do valor da empresa ao longo do tempo.
É diferente. Por que é diferente, Luan? Porque uma coisa é você atingir a meta de lucro no trimestre, o curto prazo, etc. Isso é horrível, porque você tem que pensar a empresa como uma coisa perpétua. Você tem que estar maximizando ao longo do tempo. Isso acaba refletido no valor da empresa hoje, quando a empresa é aberta, cotada e tal. Então, você tem que levar em consideração todo o futuro, todo o seu impacto. Senão, esse lucro trimestral de nada valeria. Essa coisa da religião do lucro trimestral, eu também sou contra, mas esse é um espantalho que os críticos do ESG fazem a quem defende a valorização da empresa. Nós nunca, quem defende a valorização da empresa, nunca estamos falando do lucro trimestral. Nós estamos falando de políticas sustentáveis da empresa, né? E que vão se refletir tudo no valor presente de hoje. Então, só para deixar claro isso. Sobre o longo, sempre a empresa bem gerida sempre prioriza o longo prazo, porque na hora de você descontar os fluxos de caixa, é isso que vai impactar o valor da empresa. Se ela só pensar no curto prazo, o valorzinho dela vai ser pequenininho. E a empresa que pensa no longo prazo vai ter, sim, um grande valor de mercado, e é esse valor que a gente tem que maximizar. E é esse que eu digo que foca as mentes de todo mundo para você ter para você cuidar dos stakeholders. Esse tem que ser cumprido antes. Essa meta da valorização da empresa. Agora, sobre a pergunta se o ESG tem ou não retorno. A minha opinião é, quem está mais próximo da decisão, que é a empresa e seu conselho de administração, o gerente, a diretoria, o CEO e o conselho de administração, e eu acho que o gerente está até mais próximo, né? Essas pessoas são capazes de decidir se isso valoriza a empresa. Se isso está atendendo o cliente. Pouco se fala aí do cliente, sempre tem que atender o cliente. É o propósito da empresa, como dizia o Drucker, Peter Drucker. Então, se está atendendo o cliente, etc., isso é bom. Se não está atendendo, é ruim. Já falei isso. Agora, o ESG, como o Rafael falou, não tem nenhuma comprovação definitiva de se a política X ou Y ESG agrega realmente, acima de dúvida razoável, o valor. Esse é caso a caso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muito se fala sobre diversidade na diretoria, no board. A gente já falou isso aqui, sobre a questão da B3, está falando isso. Essas Big Three que a gente mencionou estão empurrando isso em todas as companhias brasileiras. Eles são muito presentes nas companhias brasileiras, né? Eles são grandes investidores de companhias brasileiras e estão empurrando, por exemplo, a pauta de diversidade de gênero nos conselhos. Eu já vi pesquisas que mostram que um grupo pouco diverso performa melhor. E já vi também que uma diversidade em um grupo, em uma empresa, é benéfica para a empresa. Ou seja, as pesquisas estão all over the place, como dizem os americanos. Pô, tem pesquisa para todo gosto, né? Não tem nada definitivo. Então, se você está fazendo longe do processo de decisão da empresa, né? Porque o BlackRock está lá fora, lá em Nova York e tal, vem com uma pauta que a empresa não necessariamente concorda. E ela, por exemplo, acha, olha, esses aqui são os conselheiros que a gente acha que tem que ser eleitos. Aí o BlackRock fala, olha, eu voto contra todo conselho que não tenha X mulheres. Você veja que situação, né, Luan? A empresa que sabe melhor, acha melhor, na minha opinião, o que vai valorizá-la, acha aquela chapa de conselheiros. Aí vem o BlackRock, lá sentadinho no ar-condicionado, lá em Nova York, e diz, não, eu não estou... Vou votar contra. Só porque você não está cumprindo uma coisa que eu cheguei à minha conclusão aqui, que não tem prova definitiva nenhuma, e pronto, então você está ferrado, você procure aí outros caras, porque eu não vou concordar. E como eles são muito relevantes, especialmente em grupo, né, com outros caras, e dado que essa pauta progressista está aí sendo vendida à torta e à direito, muitas vezes as empresas, mesmo pensando, como o Rafael falou, em gerar retorno, ela fala assim, cara, quer saber? A gente preferia essa outra composição de conselho, mas, quer saber? Os caras vêm aqui sempre cobrando a gente e ameaçando votar contra o que a gente faz. Então, então vamos ceder. E aí acontece um problema grave do principal agent, que é esse problema do agente
e o principal, que é o dono do dinheiro. Que lá a velhinha do interior do Iowa talvez realmente não tivesse nenhum problema com a empresa escolher o tipo de conselheiro que eles querem. Mas vem o BlackRock, que está no meio, com uma ação que não é dele, a ação é da velhinha, e ele vota com a ação da velhinha na Assembleia, dizendo, não, nada disso, eu quero esse tipo de coisa. E é isso que está sendo discutido, Luan, pelos procuradores gerais, na justiça, está falando, peraí, mas que maluquice, a empresa sabe melhor, você vem aí com a tua visão, você está votando com a ação da outra pessoa. Essa é uma questão que eu acho que é fundamental, Luan, porque em última medida, ela pode corrigir todos os excessos do ESG. Porque ela está dizendo o seguinte, olha, peraí, nós desconfiamos que isso não gere retorno. Você tem segurança, você tem o direito a tomar a tua decisão, empresa, do que você acha que gera maior retorno. Mas o Larry Fink aí, ou sei lá quem que está gerindo, você tem segurança que é isso aí que gera valor? Ou você está passando em cima da visão da empresa e empurrando isso? Porra, então peraí, então você não está defendendo o melhor interesse da velhinha do Iowa, do seu poupador? Ué, e isso pode eventualmente corrigir os excessos lá no fim do dia. Vai levar tempo. Tem uma pesquisa, Hélio, do Instituto Futura Inteligência, muito interessante sobre a opinião dos brasileiros a respeito do papel das empresas. Né? Qual que é o papel da empresa? O que a empresa tem que priorizar? E aí, os brasileiros foram perguntados, e aí, em primeiro lugar, ficou a criação de empregos, com quase 40%. Segundo lugar, ficou a valorização do empregado, com 22%. Aí depois fica respeito ao meio ambiente, ética e respeito aos valores da comunidade, promoções de ação que melhore a qualidade de vida da população. E aí lá, na última posição, geração de lucro e geração de resultados econômicos com 4% e 2%. O brasileiro médio, ele não entende muito bem qual que é o papel das empresas, na sua opinião? Ô, Luan, o brasileiro médio talvez não tenha parado para refletir qual é o papel da empresa. Ele está certo, ele está endividado no Serasa até a tampa, não tem investimentos, né? Então, por que ele deveria se preocupar com a teoria por trás da empresa? Né? O que deveria ser o papel da empresa? Olha, ele está preocupado em pagar suas contas, pagar sua dívida, diminuir sua dívida e tal. Agora, eu acho o seguinte, se essa pesquisa da Futura tivesse sido feita com gente, esses 5 milhões de brasileiros que agora investem na Bolsa, eu tenho certeza que a resposta seria diferente. Porque, veja, a pessoa que investe na Bolsa sabe que o que ela quer daquela empresa é o melhor desempenho possível para ela ter o melhor retorno possível. Então, o papel na cabeça do investidor fica claro. Você, empresa, o teu papel, cara, é oferecer o melhor serviço possível para o seu cliente, atender o seu cliente da melhor maneira possível, fazer todo o possível para vender mais, lucrar mais, valorizar a empresa, porque só assim que eu vou ter o retorno para a minha aposentadoria, eu vou ter o retorno do meu dinheiro suado para fazer o que eu desejo no futuro. Então, Luan, vamos aguardar essa pesquisa da Futura junto ao público que mais importa, que é de investidores. Aumentar o seu valor ao longo do tempo. Essa é a verdadeira função das empresas. Você concorda com Rafael Bica Machado e Hélio Beltrão? Comente aqui embaixo. Assine a Gazeta do Povo, o jornal que acredita no Brasil. Acesse também os conteúdos do Miss Brasil. Obrigado, Hélio. Até a Linha de Fogo da semana que vem. Abraços, Luan. Abraço a todos.